A paz do Senhor, crentes. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus, Mateus capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 24. Hoje eu vou usar uma outra versão da Bíblia, vou usar uma NVT para a nossa leitura, só para mudar, nenhum motivo especial. Na realidade, eu gosto muito dessa versão, somente isso. Então a Palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém. Irmãos, essa passagem, essa parábola de Jesus é extremamente conhecida da igreja. Imagino que você saiba aqui o contexto. Jesus está finalizando o sermão sobre o monte. E aí, após dar todo o ensinamento que é preciosíssimo, anunciar as leis do reino de Deus no Sermão do Monte, ele faz a demonstração, né? Ele puxa a nossa orelha falando resumidamente, meu amigo, você ouviu a palavra, agora, portanto, cabe praticar, cabe vivenciar isso que Cristo tem nos ensinado. E o tema da nossa meditação de hoje, desse devocional, é justamente isso. É esse poder da ação prática, né? De vivenciar aquilo que Cristo tem nos ensinado. Irmãos, a grande verdade, isso é uma coisa que já tem me chamado bastante atenção nesses dias de quarentena, é que a nossa fé, de alguma forma, me aparenta estar cada vez mais uma fé baseada em memes, em redes sociais, em tem que fazer aquilo outro, e muita conversa, e muita corrente no WhatsApp, e muita coisa. Só que na hora da gente vivenciar aquilo que Cristo nos tem ensinado, essa vivência tem permanecido restrita ao ambiente da rede social. Me aparenta que nesses dias a gente está se tornando somente um propagador de correntes, né, de mensagens e memes, e tem sido muito pouco cristão, sabe? A gente precisa deixar um pouco a teoria, deixar um pouco os memes e começar a nos lembrarmos daquilo que Cristo tem nos ensinado. Irmãos, entenda, a nossa vida pertence a Jesus, Jesus é o dono dela, Jesus está no comando de todas as coisas. Nós temos falado sobre isso repetidamente nos nossos devocionais. No entanto, me aparenta que no dia a dia a gente não está se lembrando muito disso. Quer ver uma coisa? Nesse tempo que a gente tem, a Bíblia vai nos orientar, isso foi o primeiro tema do nosso devocional, que nós devemos meditar na Sagrada Escritura de dia e de noite, que esse é o caminho que nos aponta o Salmo 1, foi o primeiro devocional aqui do canal. Ok, quantos de nós estamos dedicando o nosso tempo, o nosso dia, para de fato nos aprofundar na meditação da Palavra de Deus? Quando nós temos aumentado não só a leitura da Bíblia, mas pensar sobre a Escritura? Quantos nós temos aproveitado esses momentos para lermos bons livros cristãos? Quantos de nós atendemos aos chamados de oração, de clamor e jejum que a nossa igreja faz? Nós periodicamente conclamamos o povo para momentos de oração, momentos de súplica, de clamor pela nossa terra. E na hora de irmos à oração ou de nos comprometermos com a oração,
a gente prefere só continuar repassando nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que o crente precisa orar, mas os nossos joelhos não estão efetivamente dobrados em oração. Irmãos, a nossa fé exige uma prática. O Senhor Jesus nos ensina e sempre tem nos ensinado que não adianta nós ouvirmos o ensinamento de Jesus, nós precisamos vivenciar, praticar aquilo que Cristo nos ensina. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas é o segredo do sucesso da vida espiritual. É ouvir e praticar. Sabe, senão a gente fica com uma fé teórica. A experiência que aprofunda as nossas raízes em Deus. Eu me lembro agora do texto que Jó olha para o Senhor Deus após todas as experiências que ele tem, todos os seus conflitos emocionais, todas as discussões, todas as acusações que ele leva, inclusive daqueles que são seus amigos, e todo esse processo, no final de tudo isso, quando ele contempla a Deus e Deus se revela para ele, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora ele tem tido experiência com Deus e conhece Deus. A questão é essa: a gente conhece Deus de ouvir falar, sabe? De ouvir uma mensagem, de ouvir uma pregação, de ouvir um testemunho de alguém, ou nós estamos, através da vivência, da prática, naquilo que Cristo nos ensina e nos manda fazer, nós temos colhido as nossas experiências em Deus, a nossa prática em Deus, e a gente pode dizer como Jó dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos vivenciar os ensinos que Cristo nos dá. Vamos praticar. Irmãos, a gente não deixou de ser crente por causa da quarentena. E a grande questão é: tem vários irmãos que têm colocado a sua fé, os seus cargos, os seus ministérios, os seus compromissos com a obra do Senhor na quarentena, com medo do coronavírus. Irmãos, vamos ouvir as palavras de Jesus e vamos praticar as palavras de Jesus. Quando a gente pratica, e aí eu finalizo com essa promessa do Senhor, nós seremos sábios. E mesmo que a tempestade assole a nossa casa, como nesses tempos de pandemia nós estamos vivendo essa tempestade, a diferença na realidade, se nós vamos permanecer de pé, se a nossa casa vai continuar edificada, ou se a nossa casa vai cair, a grande diferença é se nós temos praticado os ensinos de Jesus. Então, vamos deixar a teoria um pouco de lado, vamos para a prática, vamos colocar a mão na massa e vamos viver o que é ser crente nesses tempos difíceis. Pense nisso. Muito obrigado pela atenção. A paz do Senhor.